Se você é um fã do Homem-Aranha, deve saber que nem todo jogo do Homem-Aranha é bom. Tem uns que até se esforçam, mas acabam ficando bem abaixo do que a gente espera. The Amazing Spider-Man 2 é exatamente um desses casos. E ele saiu na mesma geração de consoles que o Batman Arkham Knight. Um jogo que virou literalmente uma referência no gênero de jogos de super-heróis. E aí fica a pergunta: como um jogo do Homem-Aranha lançado na mesma época consegue parecer tão atrasado, tão mal feito e tão sem alma? E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso, destrinchar onde esse jogo errou feio e porque ele é uma das maiores decepções do aracnídeo nos videogames. Por favor, já deixa o seu like e vamos lá. O primeiro, The Amazing Spider-Man, não era perfeito, mas surpreendeu. Tinha uma movimentação divertida, um combate direto e uma história que expandia o filme sem copiar tudo dele. Era bem simples, mas funcionava. E aí veio a sequência, que tinha mais dinheiro, mais vilões e mais hype, e que conseguiu entregar menos em tudo comparado ao primeiro jogo. Diferente do seu antecessor, que era uma continuação direta do filme, The Amazing 2 tenta contar uma história original, mas pegando de referência o roteiro do filme. O jogo abre com uma Nova York nada muito convencional, com um gráfico bem mediano pra época, e mostrando pela primeira vez o nosso Peter, já que no primeiro jogo era tudo em primeira pessoa. E eu até que gostei da introdução desse jogo, porque mostra a morte do tio Ben, que é uma virada de chave pro Peter muito grande, que não foi mostrado no primeiro jogo. Após isso, o jogo mostra uma recapitulação da vida do Peter até o seguinte momento, e que começa de fato a nossa gameplay, com algumas novidades no Web Swing, onde cada gatilho controla uma mão diferente da teia. Você utiliza o R2 para lançar a teia com o braço direito e o L2 com o braço esquerdo. E eu até que gostei, deixou o Web Swing bem mais realista, mas eu demorei um pouquinho pra me acostumar. Enfim, nesse começo de jogo nós estamos atrás do assassino do tio Ben, e chegando no local denunciado pela polícia, encontramos um suspeito que é bem parecido com o assassino, mas que não é ele. Mas capturando ele, ele fala que está trabalhando junto com Herman Schultz, que virá a se tornar o Shocker. Após capturar o Herman e o Homem-Aranha ficar se mexendo igual um drogado, o jogo apresenta um novo sistema de escolhas, que adivinha só, não serve para nada. E também não vai mudar nada lá na frente, é só pra encher linguiça. Mas pelo menos a gente descobre o nome do assassino do tio Ben, que se chama Carrot. E da forma mais burra do mundo, o Homem-Aranha deixa o Herman escapar. Depois disso temos mais uma novidade, que é o sistema de heroísmo, que pra resumir bem rápido é basicamente o sistema de honra do Red Dead 2. A única diferença é que se você deixa o nível de ameaça lá embaixo, a imprensa não te verá como um herói e alguns guardas vão caçar você durante o mundo aberto. Até o seu traje vai sofrer um nerf se você deixar o nível de ameaça muito embaixo. E falando nos trajes, além deles serem muito bonitos, cada um deles vão te dar habilidades específicas, e a maioria deles você desbloqueia em bases de gangues espalhadas pela cidade. Mas o que não faz sentido nenhum é não ter o traje do próprio filme. Os caras fizeram um jogo de referência com o filme e não colocaram o melhor traje do Homem-Aranha nos cinemas. Mas é burro, burro e burro. Voltando pra história, o nome do assassino do tio Ben aparece pelas transmissões da polícia. E é lógico que o Peter vai lá averiguar essa situação. Ele encontra o assassino, mas ele consegue fugir. Ele percebe que o assassino não está sozinho e também que fizeram uma refém. Rola uma perseguição de carro e depois de salvar a refém, o Peter volta atrás do assassino. Mas chegando lá, ele percebe que o assassino foi morto e a pessoa que cometeu esse tal homicídio deixou uma marca na parede. E o jogo não consegue esconder em nenhum momento quem é esse tal assassino. Em vez de eles trabalharem um suspense, eles começam a chamar o assassino de Assassino Carnificina. Putz, quem será que vai ser o próximo vilão, né? Depois disso, no noticiário, é mostrado que russos invadiram um prédio da Oscar. E pela primeira vez até então, temos um combate totalmente focado no stealth, já que os russos fizeram alguns reféns, sendo um desses reféns o Max Dillon, que nos guia pelo prédio para recuperarmos alguns protótipos roubados. Mas um desses protótipos estão com Herman Schultz, que agora é chamado de Shocker. E aí temos a nossa primeira boss fight. Depois de derrotarmos o Shocker, o jogo mostra uma cutscene do Wilson Fisk e do Harry Osborn, que anunciam uma aparentemente aliança, que mostra uma nova força-tarefa para a cidade, que está destinada a combater todo aquele que é contra a lei. E é claro que o Homem-Aranha se encaixa nisso. Então o jogo pede para você combater alguns crimes pela cidade, e um desses crimes é dito que Kraven, o caçador, pode ajudar o Homem-Aranha. E após impedir um crime, Kraven finalmente aparece, dizendo que pode transformar o Homem-Aranha num verdadeiro caçador. Então o Peter vai à casa do Sergei Kravinov, e que nome foda que esse cara tem. Então entrando na casa, o Peter vai de Peter, só que em nenhum momento o jogo fala que o Kraven sabe que o Peter é Homem-Aranha. E pra resumir essa parte do jogo, basicamente o Kraven também tá caçando o Carnificina. E então o Homem-Aranha ajuda o Kraven a conseguir algumas pistas sobre esse tal assassino. E consegue localizá-lo em um beco. Kraven tenta uma abordagem diferente, mas o Homem-Aranha parte logo pra cima do Cletus. E depois de mobilizar o Cletus, Kraven entra em conflito com o Homem-Aranha. E a partir desse ponto eles serão inimigos. E Cletus é enviado para Ravencroft, que é basicamente um laboratório. E lá nós conhecemos um novo personagem que se chama Mank,
Após isso, Peter vai ao apartamento de Harry para descobrir novas informações sobre Wilson Fisk. E ele fala que Kraven foi contratado por Wilson Fisk. E também fala dos subornos que o Wilson Fisk faz para cobrir as cagadas que ele mesmo faz. E Harry fala daquele teatrinho com a doença dele. E já que o Peter é o fotógrafo do Homem-Aranha, que ele pudesse entrar em contato com ele para conseguir uma amostra do sangue do Homem-Aranha, que talvez pudesse curar o Harry. Após isso, o jogo decide deixar a campanha principal de lado para encher a nossa tela de crimes, que são totalmente repetitivos e faz a gente perder o foco da história principal. E foi nessa parte do jogo que eu percebi o quanto os gráficos regrediram do The Amazing Spider-Man 1 pro The Amazing Spider-Man 2. E mesmo ele sendo mais colorido, a cidade tá mais feia do que nunca, os prédios parecem de papelão. É o primeiro jogo de uma sequência que eu jogo que eu vejo um downgrade, o que me leva a crer que esse jogo foi totalmente apressado. E mais pra frente na história, vocês vão ver a prova real disso. Enfim, o Homem-Aranha vai falar com o Harry Osborn e fala que ele não poderia ajudar porque ele tem medo do Harry virar uma criatura muito perigosa. E depois ele volta na casa do Kraven pra cobrar ele sobre ele ser contratado pelo Wilson Fisk. Parabéns pro Homem-Aranha, ele vai na casa do cara que é um caçador muito pica que tá puto com ele. E é óbvio que o Kraven prepara uma armadilha pro Homem-Aranha e consegue capturar ele. E aí rola a boss fight mais entediante de todas, porque ele fica fazendo a mesma coisa a boss fight inteira. Você tira um pouco da vida dele e ele se esconde em uma árvore. É isso. Derrotamos o Kraven e ele passa a localização do esconderijo do Wilson Fisk. E essa é a fase que tem mais inimigos no jogo inteiro. E é menos entediante também, porque você pode derrotar os inimigos de várias formas, tanto no stealth quanto na porradaria. E claro que depois disso rola a famosa boss fight com Wilson Fisk, e que após derrotarmos ele, Fisk diz que ele é incriminável, já que ele é muito querido pela cidade e ninguém vai querer acreditar no Homem-Aranha. E quando o Homem-Aranha iria hackear o sistema do Fisk, do nada acontece um apagão na cidade inteira, que foi causado por Max Dillon, que agora é o Electro. E aí você me pergunta, em que parte do jogo ele se tornou o Electro? E eu te respondo em que nenhuma, porque não foi mostrado isso. E aqui é a prova real do apressamento desse jogo. Encaixaram um vilão na história do nada, sem mais nem menos. E lá vamos nós para mais uma boss fight, que teremos que destruir alguns geradores para enfraquecer o vilão. E depois tem uma segunda fase ainda por cima. Essa luta é a mais detalhada do jogo inteiro, e que pra mim é a melhor boss fight do game. E no final da luta, o vilão é derrotado por ele mesmo, já que o corpo dele não aguentou tamanha eletricidade. E o Homem-Aranha resolve que vai fechar o Ravencroft. Em paralelo a isso, o jogo mostra Harry Osborn, que está perdendo as ações da sua empresa, já que o Wilson Fisk está comprando todas elas. E num ato de desespero, ele se injeta com um veneno de uma aranha, que foi feito pelo pai de Peter. Depois disso, o jogo mostra Cletus Cassidy tacando o terror em Ravencroft. E após a transformação completa, o Duende Verde espalha algumas bombas por Nova York, e que temos que desarmá-la. Após destruir as bombas e salvar alguns civis, o Duende Verde aparece para mais uma boss fight. E depois de derrotar mais um vilão de um jeito bem medíocre, a polícia informa que o Ravencroft saiu do controle. Chegando lá, o presídio tá completamente no caos, e que me lembrou bastante a missão da balsa do Spider-Man de PS4. Meio quem aparece em perigo, e após salvá-lo, ele revela a fraqueza do simbionte, que é o fogo. E chegando dentro do presídio, nós encontramos o Cletus, e o Homem-Aranha até tenta convencer ele na base do diálogo, mas o Cletus apela pra base da porrada, se transformando de vez no Carnificina. E a última boss fight do jogo se inicia, que por incrível que pareça eu achei a mais fácil até agora. A fraqueza do cara é o fogo e ele tá dentro de um lugar totalmente inflamável. Acaba a luta e corta pro Peter indo visitar o Stan Lee na loja de revista em quadrinhos, que inclusive tem uma porrada de referência dentro desse lugar. Stan Lee faz um discurso bem clássico de Stan Lee, e o jogo acaba, mas com uma surpresa, porque aqui tem uma cena pós-crédito, e nela mostra o Wilson Fisk e revela que o Donald Makin na verdade era o Camaleão, e o jogo é finalizado com uma preparação para um próximo jogo. E agora sim, de verdade, esse jogo finalmente acaba. The Amazing Spider-Man 2 é um jogo decepcionante, porque ele tinha tudo pra dar certo, mas infelizmente ele tem um gráfico horrível, sidequests infinitas e repetitivas, e vários vilões mal aproveitados. O vilão principal, que é o Carnificina, mal tem tempo de tela, e as cenas pós-créditos com o Camaleão só reforça que tentaram abrir um espaço para uma continuação que nunca veio. No jogo tem até uma missão da Gata Negra, que eu nem coloquei no vídeo de tão ruim que é, e eu tenho certeza que vocês nem sentiram falta. E ainda tem aquele sistema de heroísmo, que te faz ficar repetindo missões secundárias o tempo todo, que vira um castigo lá na metade do gameplay. Aqui eles prometeram uma evolução, mas entregaram uma regressão. O mapa tá completamente vazio, conseguiram piorar o combate e fizeram a história mais superficial possível. Até o humor do Homem-Aranha sumiu, tudo ficou mais genérico. Eles tinham uma das melhores galerias de vilões e um dos maiores personagens de todos os tempos, se não for o maior. Mas por pressa, falta de cuidado e escolhas ruins, o que a gente recebeu foi um jogo fraco, feio e muito esquecível. Mas e você, já jogou esse jogo? O que você acha dele? Deixem aí nos comentários, adoro ver o comentário de vocês. E se você quiser ajudar o canal diretamente, tem um link aí na descrição. Deixa o like, se inscreva no canal e manda pra aquele amigo que também acha que o Homem-Aranha merecia mais. Muito obrigado você que me assistiu até aqui e até um próximo vídeo.